Pessoal, numa conversa relacionada ao meu último vídeo sobre se o Jair Bolsonaro é maçom ou não, levantaram a questão do Silas Malafaia. E uma coisa que eu não sabia é que em 2007, por aí, saiu numa revista evangélica que questionaram o Silas Malafaia por ele frequentar um Rotary Club lá no Rio de Janeiro, né? E ele reagiu defendendo o Rotary, dizendo que o Rotary e o Lions são instituições seríssimas, né? Que não tem nada a ver com a maçonaria. E eu já tinha visto também o Maxwell Palheta num vídeo dizendo que o Silas Malafaia já tinha defendido a maçonaria também, dizendo que acho que eu vi um vídeo de uma entrevista do Silas Malafaia falando isso, né, que o Maxwell Palheta mostra num vídeo dele, que a maçonaria é uma instituição muito séria e que para quem não é evangélico não tem problema nenhum em ser maçom. Ou seja, se não tem problema nenhum em ser maçom e só evangélico que não pode ser, mas não tem nada de errado com a maçonaria, é uma instituição muito séria, não tem nada de errado só para evangélico, então ele está dizendo que os evangélicos são preconceituosos e que ele, apesar de não ter nada de errado na maçonaria, os evangélicos têm preconceito. Então o Silas Malafaia está chamando todos os evangélicos de preconceituosos por não aceitarem a maçonaria. E a gente tem esse pessoal, né, os vídeos que denunciam, o Rubens, o Renato Pedrosa e vários vídeos, bastante gente que fala sobre a infiltração e a dominação da maçonaria nas igrejas evangélicas, né? E a igreja, a Assembleia Batista, Presbiteriana, Adventista, dizem que estão entre as mais dominadas pela maçonaria. E depois dessa eu não duvido nada que o Silas Malafaia seja maçom, né? Depois dessa história dele defender o Rotary, dele defender também a própria maçonaria, não duvido nada que ele seja maçom, mas a gente não tem provas, né? Então, sem provas, o que eu posso afirmar, ele é maçônico, sem dúvida. Defendendo a maçonaria, defendendo Rotary e Lions Club, que são relacionados à maçonaria, um absurdo que ele falou que não tem nada a ver com a maçonaria. Tanto o fundador do Lions quanto do Rotary eram maçons. Então é lógico que as organizações deles seguem preceitos maçônicos. Então o Silas Malafaia defendendo Rotary, Lions e maçonaria, ele é maçônico. A gente pode dizer que ele é maçônico. Vamos usar esse termo maçônico, né? Já que a gente não tem prova dele ser filiado, membro da maçonaria, de frequentar com avental e tudo, mas a gente pode dizer que ele é maçônico. E a gente, é muito importante desmascarar isso, não é fogo amigo, tem gente que defende estratégia, né? Eu não frequento igreja nenhuma, eu não tenho religião, eu nasci numa igreja batista, mas adolescente ainda eu abandonei a igreja, eu tinha uma sensação que tinha coisa errada, e só hoje que eu fui descobrir, né, já adulto, essa relação que a igreja batista no Brasil, o primeiro pastor batista brasileiro foi ordenado pastor dentro de uma loja da maçonaria por dois pastores batistas americanos que eram maçons, e que a igreja batista no Brasil nasceu na maçonaria, fazendo cultos dentro de um templo maçônico. Isso, eu nunca ouvi falar dessa história da igreja batista no Brasil, enquanto a vida inteira que eu frequentei, até os 14, 15 anos que eu frequentei a igreja, nunca ouvi falar dessa história. Eu nunca entendi as divisões entre as igrejas evangélicas protestantes, e só hoje estou sabendo dessa relação com a maçonaria. Então é muito importante a gente desmascarar o Silas Malafaia, e não tem essa de aliado, de menos pior, porque vamos lembrar, logo no finzinho do ano passado, o Silas Malafaia veio com essa história de defender ele, e o Magno Malta vieram defender o Estatuto do Desarmamento, porque está tendo uma frente, a bancada da bala, né, no Congresso está querendo derrubar o Estatuto do Desarmamento, e o Silas Malafaia e o Magno Malta vêm defender o desarmamento. Então, é claro que como pastor, para eles enganarem, né, como falso profeta, para eles enganarem o rebanho, os inocentes, né, as ovelhinhas, os cordeirinhos, para eles enganarem, eles têm que ir lá no púlpito, pregar tudo de acordo com a Bíblia, fazer tudo, cumprir tudo e falar de acordo com o que está na Bíblia. Mas
mas é um agente adormecido, é um agente desinformante que está ali para, num momento decisivo, ele conquistar o público durante anos, né, conquistar a confiança do público, do rebanho, do gado, dos cordeirinhos, para, num momento decisivo, ele exercer influência. E esse momento decisivo é a questão do desarmamento, porque todo o resto, questão de kit gay, PLC 122, homofobia, casamento gay, tudo isso não tem um efeito tão decisivo num âmbito revolucionário, dentro da revolução para a implantação do governo mundial do anticristo, da nova ordem mundial, quanto o povo está desarmado. É tudo conversa, é leis a gente muda, mas um povo desarmado, eles podem dominar o país e o povo está indefeso. As Forças Armadas dominadas pela maçonaria, a polícia, eles querem desmilitarizar a polícia, acabar com a polícia militar, que isso é uma ordem que vem da ONU, que é controlada pelos Illuminati, é o embrião do governo mundial, controlado pelos Rockefeller, Rothschilds. E a questão do desarmamento é fundamental. Os Estados Unidos só não está numa situação muito pior hoje, e o Obama só não conseguiu destruir completamente os Estados Unidos nesses 8 anos, porque o povo americano está armado até os dentes. O povo americano tem estado lá que tem mais de 700 mil portes de arma em só um estado, porte de caçador, licença de caça, 700 mil em só um estado. A gente não tem isso nem no Brasil inteiro. Então o povo brasileiro está desarmado, indefeso, as Forças Armadas dominadas pela maçonaria. Agora eles querem desmilitarizar a polícia, e logo depois que desmilitarizar a polícia, eles vão querer desarmar a polícia também. E aí só vai sobrar a ideia lá, né, que o PT já prometeu na campanha da Dilma, de criar uma polícia unificada no Brasil inteiro, sem polícia guarda civil municipal, sem polícia estadual, uma polícia só, unificada no governo federal, centralizando todo o poder bélico sob o comando do governo federal, e aí é ditadura mesmo. E aí pode esquecer de discutir questão de casamento gay, e aí nem os comunistas não vão estar mais preocupados, porque eles não vão mais precisar dos gays como massa de manobra, não vão mais precisar ficar com conversa de tudo de marxismo cultural. No momento que eles acabarem com a polícia militar, vai estar tudo dominado. Arma na mão do povo é a última defesa. E o Silas Malafaia se revelou como um desinformante, como um verdadeiro falso profeta, um falso líder, quando ele defendeu o desarmamento. Então, pessoal, todo o resto que ele defende não passa de conversa, ele se revelou ali defendendo o desarmamento. Então é importante sim a gente desmascarar o Silas Malafaia. Então é isso, e o Magno Malta também está na mesma. O desarmamento é a questão mais importante até do que a questão da urna eletrônica, porque se a gente tivesse arma na mão, o povo brasileiro tivesse armado, eles não teriam coragem de fazer essas fraudes nas urnas. Busquem conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará.